Sejam muito bem-vindos a mais um DexCast. Aqui é um ambiente onde inovação, disrupção e exponencialização é o básico, é o feijão com arroz. Hoje nós teremos uma convidada mega especial. Essa convidada, ela tem informações fundamentais para a performance humana. Logo, você é empresário, empreendedor, você é aspirante a empreendedor, você é profissional liberal que gosta de performance, gosta de crescer no seu pessoal, no seu profissional, no seu psicológico, no seu físico, no seu espiritual, no seu financeiro, você que olha para o desenvolvimento pessoal como um mecanismo de crescimento e resultado, hoje será muito especial. A convidada de hoje é uma honra tremenda estar falando contigo, porque já te venderam, o Jean já te vendeu demais, e ele não trouxe nenhum dado além do que é de verdade, te conhecendo, vendo quem você é. Hoje a convidada é doutora Daiane Simão, consultora genética, especialista em saúde de precisão. Doutora, honrado demais de ter você aqui no nosso DexCast. Celso, que tem uma satisfação imensa estar aqui com você, estar com o seu público, onde nós vamos falar sobre essa questão do nosso DNA, esse acesso a informações que eu costumo dizer, eu acesso às receitas que constituem uma pessoa. Uau. E acessar essa constituição genética, as pessoas me confiam o seu DNA. Isso tem uma responsabilidade, né? Porque é a questão que vai ser primordial para entender como nós funcionamos. Doutora, saúde de precisão. Traz para nós uma interpretação, um significado. O que é isso? Saúde de precisão, Celso, é a saúde do futuro. Hoje nós trabalhamos com uma medicina tradicional onde nós cuidamos da doença. A saúde de precisão é a forma de olhar para o futuro trazendo saúde. Porque se você, eu estou olhando o Celso diferente, eu, Daiane, a nossa forma fenotípica é diferente, as pessoas diferem, nós constatamos isso. E organicamente, internamente, isso também é assim. Eu não tenho o mesmo número de receptores gustativos que você. Eu não tenho as mesmas enzimas que fazem ali a composição das nossas rotas de dopamina. E quando eu entendo essas causas, essas origens, eu tenho uma ferramenta biológica que me dá a conhecer esse funcionamento, eu consigo personalizar. Eu vou conseguir enxergar o que faço para cuidar da sua saúde. E ela tem um aspecto que nós falamos como medicina do futuro, que ela é preditiva. Então você, Celso, vai fazer o seu teste genético, o seu sequenciamento. Eu vou ter a responsabilidade de fazer essa interpretação. E eu vou pegar uma condição como saúde cardíaca. Vou falar assim, Celso, tá vendo aqui esses teus genes, essa composição? Ela te traz um risco aumentado para uma doença cardíaca. Você pode até pensar nessa questão, porque vinha lá um histórico familiar em relação à doença cardíaca. Só que agora eu compreendo o que é biologicamente, organicamente, que te dá essa propensão. E nós vamos cuidar disso para prevenir, para gerenciar esses riscos. É diferente da medicina tradicional que você chega lá quando está com o sintoma daquela condição. Então, o empresário, o empreendedor que trabalha com gerenciamento de risco da empresa, ele faz isso já estruturado para o seu negócio. Mas o gerenciamento dos riscos da nossa saúde, conhecer os riscos é uma oportunidade que eu tenho de gerenciar de uma forma precisa. É por isso que é a saúde de precisão, que vai pegar esses aspectos da predisposição, da proatividade, porque aí é o momento que você tem o conhecimento sobre a tua saúde e você tem a capacidade e autonomia de tomar decisões sobre ela. Decisões conscientes, porque você acessou o que é a tua receita de constituição orgânica. Nossa, fantástico, já começou. Muito massa tudo isso. Doutora, olha só. Eu entendi que saúde de precisão nada mais é do que eu ter dados precisos sobre a saúde de dentro para fora, certo? Certo. Logo, com esses dados, sabendo quem eu sou por dentro, a partir da genética, do meu genoma, pode dizer assim, a leitura daquilo que eu tenho no núcleo da minha célula, do que está, as informações que estão aqui, eu
tendo a interpretação disso, basicamente eu posso tomar atitudes para que eu tenha mais performance, mais resultado, mais saúde, é isso? Exatamente, Celso, porque quando eu vou, e assim, uma coisa que a genética lá na nossa célula, as nossas células todas, elas têm a mesma constituição de DNA. O DNA está lá fazendo uma sincronia daquilo que você vai expressar. Então, tem célula ali produzindo fio de cabelo, outra está produzindo a função hepática. Em cada lugar do corpo, elas estão trabalhando para essa constituição. E no momento que você está pensando em constituição de fibras musculares, se você tem uma constituição que você tem fibras que gastam muito mais energia, que gastam menos energia, que tem uma hipertrofia maior ou menor, você consegue direcionar, personalizar desde os teus cuidados do dia a dia para fazer uma atividade física, para alimentação, processo nutricional. Porque assim, Celso, uma coisa que eu acho fantástico, assim, eu fico encantada em perceber como que é essa nossa questão étnica. Nós acompanhamos, né, de história de casa. A minha avó, ela tinha o costume de fazer a polenta, porque, né, italiana, veio. Aquilo eram costumes que geravam um aporte nutricional dentro daquele aspecto cultural. Nós, brasileiros, somos uma miscelânea. Né? A nossa, quando eu penso, geralmente do teste genético, o seu vai vir lá a ancestralidade. Quanto que herdou. Nós, brasileiros, temos uma questão de ancestralidade super heterogênea. Então, tem ameríndio, tem alemão, assim, é uma diversidade imensa. E, às vezes, você pegou aquele gene afro, que os afros estavam expostos ao sol o tempo todo, eles não precisavam ter uma ótima captação de vitamina D. Você está aqui, em Curitiba, né, onde a gente não tem a mesma incidência de luminosidade do sol, você tem aquele gene que não é um bom captador dessa vitamina. Me predisponha. Você não vai tomar mesmo aquela quantidade de sol, você já tem uma predisposição à falta dessa vitamina. E às vezes você tem uma soma lá, a tua família germânica, né, a polonesa, comia muito chucrutes, os fermentados. Aquele processo de fermentação, ele biodisponibiliza alguns nutrientes que não era necessário ter bons receptores. Então, tudo isso que nós não sabemos. Às vezes eu olho assim, fenotipicamente, Daiane tem uma constituição, né, mais europeia. Mas eu tenho muitos genes que são afro, que são ameríndios, né? Do meu painel eu tenho eu tenho 32%, eu acho afro, eu tenho uma constituição lá. Então, assim, isso, internamente, essa constituição está lá funcionando, me dá ótimas fibras musculares. Fibras que eu posso explorar, surgir a minha parte de exercício físico, que é personalizado. Mas aí tem um ponto que, além de tudo isso que nós estamos falando de saúde orgânica, um ponto que eu acho, assim, a minha expertise é a saúde mental. A saúde mental, a parte do mapeamento genético, ela realmente vai nos trazer ali conhecimento. Parte de neurotransmissores. Exato. Assim, nos Estados Unidos, eles já usam, né? O 23andMe foi o primeiro painel desse processo, então, deixa eu contextualizar aqui no histórico do mapeamento. Hoje, se vocês forem olhar, existem várias empresas no Brasil, está começando a ter capilaridade, que oferecem um mapeamento. E eles vão te vender, eles vão pegar o teu DNA e vão te vender em porções, dependendo daquilo que você quer saber sobre você. Certo. Então, você pode dizer assim, hoje minha prioridade é conhecer a minha parte nutricional. Então, eles vão ter um painel nutricional, vão ter um painel atividade física. Eles chamam de painel conforme o recorte que você dá para o teu teste. E aí, lá nos Estados Unidos, esse 23andMe, que foi o primeiro teste, depois na Europa veio o 24andMe, eles já faziam isso muito para um gene que ficou batizado de gene do guerreiro. O gene do guerreiro, ele está numa condição onde é a nossa degradação de dopamina. Então, pensa bem, dopamina, né? Nosso sistema de informação ali, hoje a gente fala tanto da dopamina como sistema de prazer, recompensa, a racionalização. Essa enzima, que é a do gene do guerreiro, a enzima vai lá, então tá aqui o neurônio, outro neurônio até a fenda sináptica, a dopamina tá passando por ali. Quando essa pessoa tem um gene do guerreiro, essa enzima é super rápida. Ela vai lá e degrada essa dopamina rapidamente. Então, passa essa informação, tipo, é rapidinho.
Tem uma outra forma de constituição que é a do precavido. Essa enzima degrada bem devagar e aquela dopamina permanece por mais tempo. E eles faziam esses testes já para entender em equipes, porque o guerreiro é aquele que não vai ficar pensando muito sobre os riscos. O guerreiro vai lutar. E ele vai pensar em inovação, só que ele tem que ter na equipe um precavido, que vai pensar assim, olha, mas a gente tem um risco, se tomar essa decisão, pode dar esse. E o precavido, às vezes, ele é o preocupado. Porque não é só isso que determina o quanto de dopamina, né? E aí, quando eu faço um mapeamento, eu vou entender assim, se a pessoa produz dopamina na quantidade suficiente, né? Ela tem os precursores para essa dopamina, nutricionalmente, intestinal, todo um ciclo para chegar lá. Ele degrada bem, ele tem os receptores. Às vezes a pessoa tem um ciclo de dopamina tão rápido que é aquela pessoa que toma decisões sem, né, desmedidamente. Aí ele torna-se um impulsivo. E tudo isso nós vamos conseguir fazer essa leitura e falar, olha, na sua propensão aqui do conjunto de informações, essa tua forma de ser inovador e ter um olhar sempre para frente, ele é legal. Mas será que tem algum mecanismo aqui que está exacerbado e pode também te levar a tomar desequilibrado, vamos dizer assim? Isso mesmo. Um desequilíbrio nessas rotas, porque ser um inovador, ser uma pessoa que vai sempre à frente é interessante, mas a gente tem que estar em equilíbrio. Tudo que é exagero demais também vai, né, tirar do que seria a homeostase do nosso organismo. Aristóteles tem um conceito que diz assim, a verdade não está nos extremos. Está no caminho do meio. E quando ele diz caminho do meio, não é a mornidão, fazendo uma analogia direta com aquele conceito cristão de Apocalipse, que diz assim, os mornos eu vou te vomitar da minha boca. O caminho do meio é a temperança. É você estar temperado. Então você acessou os teus extremos e você viu que realmente não está ali. Porque vamos lá, quanto mais visionário, quanto mais no futuro esse empresário fica, e eu estou trazendo agora pro nosso ecossistema de execução e de ação, nós fazemos certos tipos de análise de perfil de comportamento e temperamento, e eu acredito que cria uma harmonia muito com o que você traz, doutora. Porque o ponto de vista que a gente traz é muito perfil mesmo. Então, ou seja, a gente enquadra a personalidade do líder em alguns perfis que predominam. Então, por exemplo, tem um painel lá que você chama de painel, que seria uma ferramenta nossa, que é o teste da Solids, que se baseia pelos temperamentos e se baseia pelos elementos, que vem lá de Sócrates, que é a forma que ele via as pessoas. 4 perfis: fogo, ar, terra e água. Depois veio fleumático, melancólico, aí tem os 4 perfis, mais impulsivo, mais retido, mais impetuoso. Aí mapeou mais evolutivamente, aí veio Solids, ou DISC, que é executor, comunicador, planejador, analítico. Aí tem as leituras dos arquétipos. Cada um tem um perfil de inclinação, que tem a visão de comportamento, que eu me inclino a executar mais, ou estático, estável, que é mais ou menos o que você está falando, essa dicotomia de pessoas que têm mais ímpeto e pessoas que estão mais numa posição de análise, de planejamento. Então, basicamente, a gente divide, dá para dividir em 2 times, os impetuosos e os amenos, os que tendem a planejar e a pensar. Então, imaginando num ponto de vista de time, é importante a gente ter essa pluralidade de habilidades e competências. Um time só de inovador, a gente vai ficar só imaginando o futuro. Sim. A gente precisa de implementação também. Precisamos de execução. Então é importante, o inovador, ele pode ou não ser o líder, certo? Mas é importante nós distribuirmos muito bem isso no time. E quando você traz um dado focado na genética e me trazendo essas informações,
eu já imagino aplicado no universo de gestão e performance empresarial, de cara. E já puxando esse gancho já objetivo. A saúde de precisão. A gente já fez várias pontes aqui. Ela pode trazer performance para uma empresa pequena para se tornar médio performance, olhando para performance de pessoas, certo? Gestão de pessoas para empresas pequenas, para olharem com essa ascensão, essa vontade de ascensão. Toda empresa está ali querendo crescer, certo? E eventualmente elas estão buscando dados, ou dados internos, olha os KPIs, né? Isso, se a empresa pequena olha para esse tipo de dados, normalmente ela não está preocupada com isso, ela está preocupada com o quê? Com o fluxo de caixa básico ali. A saúde de precisão, ela pode performar uma pequena para se tornar média, e uma média para grande, e a grande para se tornar ainda hiper maior? Nós compreendemos, né, o papel que tem você conhecer essas propensões que vão se expressar como características da pessoa e conseguir trabalhar naquele perfil que você nos fala sobre equilíbrio. Porque muitas vezes no processo onde você está tendo a pessoa que é aquela que... o guerreiro. Vamos pensar assim, o guerreiro. Se tiver um estresse ali, um problema para resolver, o guerreiro se sente motivado. Estamos passando uma questão financeira aqui. Ele vai... aquele sangue na veia para resolver o problema. O preocupado, ele vai ficar disfuncional. Aquela dopamina exacerba tanto que ele não trabalha naquela condição, ele paralisa a criatividade. Então, como que você, trazendo esse conhecimento, você consegue fazer o gerenciamento daquilo que está? Essa pessoa tem que degradar mais a dopamina para conseguir vencer essa ansiedade. Isso daí vai gerar uma ansiedade por processo de excesso daquele neurotransmissor. Eu estou pegando um ponto da dopamina porque é o que nós mais conhecemos. Eu vou fazer isso para serotonina, para noradrenalina. Eu vou fazer para as rotas de uma forma completa. Aí eu falo assim para o meu paciente, e uma coisa que eu gosto de fazer uma analogia, né? Hoje, pergunta que pessoa nesse ambiente empresarial da empresa que está lá querendo crescer e ela olha o mercado e não sente algum nível de ansiedade. A ansiedade, ela vem como um processo natural, é de sobrevivência. Nós temos que sentir essa ansiedade que ela nos move a fazer coisas novas. Agora, chega um ponto que essa ansiedade pode virar um TAG, que é um transtorno de ansiedade. E aí você tem uma equipe que está disfuncional naquele processo de uma ansiedade patológica. E a ansiedade, e daí aqui eu vou fazer uma analogia assim. Você, Celso, chega para mim e você fala assim, olha, eu tô com ansiedade. E isso, digamos que chega com queixa na psiquiatria, né? O paciente tem a ansiedade. O médico vai falar assim, o ansiolítico. Vou fazer esse medicamento para você, porque isso vai... Porque hoje a medicina tradicional, ela trabalha com a doença, com o sintoma, com a condição. Eu vou perguntar assim, o que está desregulado? A ansiedade, ela é uma ponta do iceberg. Alguma coisa de ambiental que tem, eu consigo enxergar, então ele vai falar assim, estou passando por dificuldades na minha empresa. Todas as empresas vão passar por dificuldades. Como que eu consigo ser a pessoa que dá conta sem a ansiedade me tornar disfuncional, incapacitante? Então, eu tenho que entender o que está gerando essa ansiedade. Eu vou olhar lá na base, naquilo que é gerador. E aí eu vou olhar a tua receita. Então, vamos combinar, assim, agora eu vou fazer uma analogia. Vamos combinar, Celso, que a gente vai fazer um bolo de chocolate. Certo. Então, você vai fazer o teu, eu vou fazer o meu. Nós vamos ter 2 produtos. Bolo de chocolate, ninguém vai negar que é aquilo. Eu descobri com o meu mapeamento que eu tenho uma intolerância à proteína do leite e ao trigo. Mas eu como bolo de chocolate, eu faço meu bolo usando, né, uma farinha diferente, eu vou usar meu leite de coco e no final vai ser. Certo. Eu usei os ingredientes totalmente diferentes do teu. Você vai colocar trigo e leite e vai ficar lá a receita. E no final, mesmo com receitas completamente diferentes, o mesmo produto no final. Quando você chega e me fala de ansiedade, quando eu tenho um empresário que chega e me fala assim, eu estou com ansiedade, eu posso ter ingredientes completamente diferentes, mas gerando o mesmo produto no final. Tem a ansiedade que é a ausência do neurotransmissor. É aquela ansiedade de vazio que sufoca.
tem ansiedade que é excesso. É excesso e, assim, aquilo, a pessoa acha que está tendo problema cardíaco ali. E não adianta dar antiansiolítico para todo mundo. O que está gerando? Então, eu consigo, com a medicina de precisão, ir na causa daquela condição. E aí a pessoa vai fazer o uso, eu tenho que usar um Venvance para me concentrar melhor, vou ter que usar uma medicação. Aí eu vou ter um investimento naquilo e às vezes não é aquela rota sua, às vezes é aquilo que eu falei lá de uma falta do nutriente, né? Se não tá aquela ausência, é a falta do neurotransmissor. E aí eu usei um medicamento que vai fazer a recaptação do neurotransmissor, mas se você não produz, não dá para recaptar. E é isso que eu vou buscar compreender para saber. Então, olha, analisando aqui a tua receita, o teu mapa, eu sei que tua queixa final lá, igual foi do bolo, né? Nós temos no final a ansiedade. Todo mundo vai receber 10 pessoas se queixando de ansiedade. São todas iguais? Não. Cada uma receita é diferente, eu tenho que entender. Ó, a tua receita exige que você coloque esse ingrediente aqui. A tua receita exige que a gente dê uma diminuída no açúcar desse bolo aí, senão o negócio não vai funcionar lá no final. Essa muito. E aí, Érica? Massa, né? Cara, explosão de mente, né? Nossa, que massa isso. E isso mexe muito comigo porque eu olho para a performance humana como um mecanismo de você acessar a tua melhor versão. Então, ou seja, eu olho performance. A minha interpretação e o significado que eu dou é fazer o melhor que eu posso com as condições que eu tenho, enquanto eu não tiver condições de fazer melhor ainda. Logo, se eu tenho uma interpretação de quem eu sou, de quem eu estou sendo, eu posso desenhar uma rota para o que eu posso ser. Exatamente. Isso, Celso, é uma coisa assim que dia a dia, você olhar aquele suspiro, sabe assim, as pessoas, eu tenho um relato diante dos seus resultados de mapeamento, às vezes assim, eu estou me sentindo despida. Uau! Eu estou aqui na minha realidade que eu nunca compreendi. E a sensação de culpa, por exemplo, para a metabolização de gordura. Existem genes que eles vêm num processo de economia. Eles foram importantes no processo evolutivo porque foram populações que tiveram que sobreviver das batatas que tinha embaixo da neve. E quem não conseguia ser um ótimo metabolizador para produzir energia não sobreviveu. Então foram transmitidos aqueles genes, por exemplo, o FTO, que é muito falado, e o FTO já é de fatness, a sigla do gene, ela tem aquele gene completo para a economia orgânica. Então, não adianta você falar assim, estou saciado. Peguei meu prato e terminei de comer, estou saciado. Essa não é uma informação que você somente decide que você está saciado. O teu cérebro tem que estar convencido disso. E se na tua Constituição está escrito que para estar saciado tem um número X de calorias, ele vai ficar te dando rebote. E ele não vai fazer tuas células de gordura. É o aviso do cérebro. Pessoal, tá pouca energia, vamos economizar. Vamos desligar aí o negócio, que se a pessoa fez um jejum, tem que diminuir o gasto calórico, senão a gente não vai sobreviver ao frio e à neve. Então, quando você olha, você fala assim, o teu cérebro não entende que você comeu enquanto você não mandar um carboidrato, porque os teus ancestrais precisaram das batatas lá embaixo da neve. O outro era um bom mediterrâneo que comia um monte de gordura boa, de olivas, de azeite. E você comer aquela banana no lanche não adianta nada. Ele não entende, o cérebro não, ele fala assim, não. Daí ele ainda não comeu. O meu é assim, eu tenho que colocar uma castanha, alguma coisa para o meu metabolismo ser ligado e feito. E aí você chega na minha frente e fala assim, olha, eu passei a vida inteira achando que eu não tinha disciplina, que eu não era regulado, que eu sou uma pessoa que tem o meu peso assim por minha culpa. Porque socialmente a gente acaba até construindo isso, né? Dos fenótipos que a gente tem uma expectativa. Mas o que cada um de nós tem que viver no seu dia a dia com a sua constituição para dar conta de ser quem nós somos organicamente? Então, quando você entende por que é assim, e você começa a comparar, não, eu vejo uma pessoa que diante de um problema ela se sente desafiada e eu entro em pânico. Eu fico remoendo os problemas. E daí você fala assim, olha, existem
na sua constituição um mecanismo que leva a isso. É o que você falou. Essa verdade é libertadora. Porque a partir do momento que você conhece o que está acontecendo com você, aí você passa a ter autonomia e decisão. Traçar uma rota. Planejamento. Uau. Eu tô assim... Muito top isso aqui. Muito top. Trazer mais água? Para a doutora. Doutora, muito extraordinário. Muito extraordinária. Principalmente quando a gente olha para um fator principal. O fator principal que eu vejo. Até agora, né? A gente pode olhar outros fatores daqui a pouco. Eu olho assim, ó. Performance empresarial. Vamos olhar. Primeira coisa é olhar como a empresa está. Baseado em dados. Dados. Número. Coisa básica. Entradas e saídas, fluxo de caixa. Coisa é números. Números não mentem. Se eu fizer uma analogia lá com uma ferramenta da nutrição que foi muito disruptiva quando lançou, que foi a bioimpedância, fazendo uma analogia direta, conhece a ferramenta de nutrição? Vai ali, sobe a balancinha e elas foram se tornando cada vez mais precisas quando você tinha uma que você só subia em cima e tem uma outra que você segura com o braço. São impulsos eletromagnéticos que fazem a leitura e depois saem os dados lá. Quando você tem números, tem como você ter uma precisão mediante o que você é e onde você está para onde você quer chegar. Numa empresa é a mesma coisa. Quando eu olho o fluxo de caixa, eu já sei como está o financeiro. Se eu olho para a motivação do time, eu sei a performance comercial. Certo? Quando eu olho para os números de projeção dessa empresa, ou seja, a meta que ela quer atingir de crescimento, e onde ela quer chegar em exposição de marca, desenvolvimento da multiplicação de impacto que ela está gerando em termos de mídia social, se ela faz mídia social, quantos seguidores tem, enfim, tudo. Quando você vai fazer diagnóstico, ela tende a ser olhado para números. Certo? Quando eu olho para a genética na perspectiva que você está me trazendo, são números, só que não tem um fim nos números. Tem um fim em olhar a essência. Então, é basicamente a genética / números / matemática / precisão para eu mapear a essência das pessoas? É tipo isso? Nós podemos ter essa ousadia, assim, de falar que com as tuas informações, nesse congregado daquilo que é o mapeamento. Logicamente não é uma informação isolada, são, como você falou, congregados, são várias informações unidas para que você consiga chegar nesse contexto de essência. Então, uma das coisas da medicina de precisão que nós temos ali como princípio básico, ela leva em consideração os teus genes, a tua genética, o ambiente onde você está inserido. Então, quando eu vou fazer o teu plano, eu tenho que considerar onde o Celso está, como que é a qualidade de ambiente, né? Você que mora aqui, está sobre a poluição de uma grande capital, eu lá no interior do Paraná, cidade de Guarapuava, eu vou ter outros fatores, eu estou exposta a agrotóxico e tal. Eu tenho que considerar essa perspectiva do ambiente e eu tenho que considerar o modo de vida. Porque você pode estar, e aqui na genética nós temos aquela curva normal de distribuição. Então, a curva de normalidade é uma curva onde eu vou entender, assim, pela tua parte genética, onde você está naquela curva de risco para uma determinada condição. Então, vou falar assim, de tua essência, você quer compreender o teu risco para ansiedade. Eu vou falar, da tua curva aqui, você está na parte, você está quase saindo da curva para ter uma ansiedade aumentada. Eu posso achar que você não tem essa propensão genética. Você está bem no meio da curva. Só que o teu fator ambiental pode ser tão significativo que você se joga ambientalmente para um lado ou para o outro.
essa questão de olhar para a curva, geralmente o teste genético ele se apresenta nos resultados em bolinhas que vão do azul, que é um baixo risco, o verde é o normal, e lá no final da curva o vermelho, né, em tonalidades entre eles, mas a curva se distribui dessa forma. Recebi uma paciente, 93 anos, hábitos de vida, assim. Perguntei, qual é o seu café da manhã, né? Sempre pergunto de todos esses hábitos, porque faz parte dessa avaliação. Falou assim, eu como pão com banha pela manhã. Quando eu fui avaliar onde ela estava da curva de risco de alteração, né, nos níveis de colesterol, ela estava aqui no azul. O risco dela era baixíssimo. Se eu, Daiane, no meu risco aqui, eu como um pão com banha pela manhã... Nossa, é ladeira. Triglicerídeo, colesterol já. Então, você consegue avaliar isso da curva e tem coisas que elas têm um poder quase que determinístico. Mesmo naquele ambiente onde ela tinha um consumo de alimentos que não necessariamente era de uma propensão para a saúde, ela estava lá lúcida com a horta dela, 93 anos. Às vezes eu recebo paciente, 5 aninhos, uma criança com diabetes. Não foi o fator ambiental que levou àquela condição, era o fator genético, ela estava lá no risco, no extremo da curva, a genética foi suficiente para aquela rejeição. Então eu vou olhar por essência aquilo que é a sua interação dos fatores ambientais com o seu fator genético. E aí que tá, a nossa genética, ela não nos determina na sua totalidade, e é esse o ponto onde nós vamos poder fazer as intervenções para extrair o que você fala que é o melhor da nossa essência. Nós conhecemos e a partir desse conhecimento, aquilo que interage como fator ambiental, por exemplo, essa enzima que eu falei que degrada a dopamina, existem formas de nootrópicos que modulam o efeito dessa enzima, fazendo ela funcionar mais rápido ou mais lenta. E é essa modulação que é a busca com a medicina de precisão. Somos um bebezinho na medicina de precisão. A gente, né, assim, o meu trabalho hoje foi pegar o meu conhecimento acadêmico, pesquisadora, certo, né? Estive em um dos maiores institutos de pesquisa em medicina do mundo, que é o Instituto Karolinska, onde já se falava sobre a personalização para o uso de medicamentos. Então, eu vim caminhando para chegar aqui e ter essa capacidade de interpretar. E hoje eu formo pessoas que têm essa vontade de trazer o que é a medicina de precisão. Mas nós estamos à frente do porvir da medicina de precisão, que vai estar aí integrando, né? Porque o que tem de economia, por exemplo, né? Se você sabe que você responde ou não responde uma medicação para não ter os efeitos colaterais, para não ficar naquela tentativa e erro, né? Em saúde mental. Saúde mental é você, é a tua integridade, a tua saúde que está ali para você conseguir ir identificando o que responde ou não tem esse tempo dos 6 meses para você chegar a isso. Então, você tem uma ferramenta que é riquíssima de mapeamento das tuas condições e que nós podemos dizer, sim, que acessa ali a nossa essência. Olha, eu não posso dizer que eu não tô, no mínimo aqui, incomodado de não ter feito esse teste antes para que a gente tivesse esses dados. A gente vai fazer no próximo. Por quê? Porque eu entendo que para aquilo que eu, nesse momento, como pessoa, não só como empresário, eu me inclino a olhar para esse universo, inclusive estudando ferramentas de desenvolvimento humano sobre várias frentes mentais, formas de linhas terapêuticas, linhas que lidam com o universo emocional, certo? Que eu acredito que, ao meu ver, na minha jornada de vida, foram os movimentos que eu fiz em buscar essa performance emocional, gestão das emoções, inteligência emocional, esses nomes mais atuais para coisas como o estoicismo, já falava lá atrás, que eu acredito que eu faço uma relação muito direta com conceitos muito práticos, muito racionais, que não são nada filosóficos naquele ponto de vista de conceito apenas. Dá para aplicar, dá para virar a chave, dá para trazer para o comportamento objetivo. Por exemplo, um conceito assim:
bem claro. Você performa apenas aquilo que você controla. Ou que você tem a gestão. Sim. Ou seja, nessa primeira premissa, já é uma premissa de headline para um conteúdo aplicado para vender isso. Porque, assim, o estoicismo, por que essa premissa é tão poderosa? Você só performa aquilo que você controla. Lógico que eu trouxe um significado atual. Não tinha a palavra performance lá. Basicamente, quando Sêneca treinou o imperador Marco Aurélio, que são os grandes nomes do estoicismo, e o Marco Aurélio tem até um diário estoico que ele documentava as premissas que ele aprendeu com aplicação prática. Então, ele tinha um diário. Então, era muito prático mesmo. O estoicismo é muito prático. Se eu focar naquilo que eu controlo, eu cresço o meu império. Se eu desfocar, quanto mais eu desfoco daquilo que eu controlo, menos eu cresço o meu reino. Então é uma coisa muito lógica. Então ele parte de uma premissa lógica para o comportamento dele. Aplicando para esse movimento do que você traz, doutora, eu entendo que eu vou ter mais dados para focar naquilo que eu controlo. Ou seja, a mim mesmo. E isso, uma coisa que geralmente as pessoas vêm para buscar o teste, você fala isso num sentido cultural, que eu gosto de dialogar com os pacientes, porque antes de você fazer a tua coleta, eu vou te perguntar, Celso, você quer saber as tuas informações do risco, por exemplo, para vir a desenvolver o Alzheimer? Que são condições de saúde que você pode ter essa previsão futura. Então, pensando, eu não vou conseguir gerenciar aquilo que eu não tenho essa capacidade de conhecimento. E nós não temos uma cultura no ambiente de saúde de gerenciamento. Só de remediar. Culturalmente é o remediar. Então, quando eu vou passar essa informação, eu tenho entendido uma dificuldade nessa compreensão, o que é uma predisposição e o que já está estabelecido. Porque muitas coisas, elas são organicamente já estabelecidas no funcionamento. E você vai estar tomando conhecimento do porquê. Então, se o paciente chega lá, é uma queixa, né? Ele foi por motivos de saúde, porque ainda as pessoas vão muito por motivos de saúde. Eu tenho alguns empresários já que buscam isso como forma de promoção de saúde, de melhora de performance. Quando eu chego e faço essa pergunta, eu tive um caso assim do senhor que me chamou a atenção, aos 75 anos. Ele falou, Daiane, se você me falar que eu tenho risco de Alzheimer, eu saio daqui com Alzheimer. Então, eu não quero saber. Eu quero que você faça as orientações de como que eu cuido da minha saúde, mas eu não quero saber o risco para câncer, para Alzheimer. Eu não quero saber. E enquanto eu estava mais numa dimensão regional, ali que eu atendi os pacientes, eu tinha uma proporção mais ou menos de 7 para 10 que não queriam saber condições neurodegenerativas, cardíacas. Elas queriam saber metabolização para cuidar do aqui e do agora. E não necessariamente do que eram riscos futuros para a sua saúde. Porque a gente ainda não dá conta. Muita informação, é muito poder. De gerenciar a nossa resíduos. Então, quando eu olho terceirizado a minha empresa, eu olho os meus negócios, eu tomo conhecimento, eu foco naquilo, eu ainda parece que consigo terceirizar num âmbito que não é a minha saúde. Então, hoje, né, que eu atendo um público mais amplo, principalmente na neurodiversidade, então eu tenho os neurodivergentes que a partir, né, você comentou ali que nessa conversa com a Alessandra, ou com o Jean Alessandro, então o Jean começou a divulgar esse trabalho, eu fui recebendo, essas pessoas veem assim, eu estou no processo de autoconhecimento, eu quero saber de tudo isso para que eu tome, né, autonomia sobre esse processo. E pessoas que já sofreram por ter o TDAH, né, de achar assim, o TDAH é o meu... a minha pedra no sapato, eu não consigo Tendão daqueles. focar nas coisas, eu não consigo ter atenção por causa do TDAH. E nós vamos ver lá um dos genes que estão relacionados com essa propensão a essa funcionalidade múltipla do cérebro. Ele é exatamente um gene chamado BNDF, né? Não é só ele, porque aqui, como eu te falei, é uma receita. Receita tem sempre vários ingredientes. Um gene não te define
Imagina você na tua complexidade, que eu vou ter só o gene da Conte definindo, né, o do guerreiro lá. É a complexidade dessa informação. Então eu olhei, eu gosto de fazer uma analogia que é como se fosse, é uma teoria chamada teoria dos copos, que foi usada para descrever na questão do autismo, mas a gente usa para todas as condições que são multifatoriais. Então ele fala assim, que como se eu tivesse um copo com várias bolinhas. Podem ser bolas maiores, menores, eu vou ter genético e vou ter ambiental. Quando essas bolinhas são suficientes para transbordar o copo, a condição se expressa. Então, uma das bolinhas que enche para um copo para TDAH, por exemplo, né, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ele é o mesmo gene que faz você ter crescimento de neuritos. Então, nós, na nossa idade, a gente não tem mais neurônios novos em regiões de criatividade. A gente tem lá no hipocampo, mas na maior parte do nosso cérebro não cresce. Mas os nossos dendritos são capazes de proliferar, criar novas conexões. E esse fator de crescimento neurotrófico, que está se expressando numa região hipercriativa, ele é super expresso em condição de TDAH. Então, se eu falar assim, Celso, o que dá para fazer com esse copo? Você pode ter, dá para tomar uma água, um líquido, e pronto, resolveu para você. Você pegou tuas conexões estão ali e acabou. Aquele processo, você já vai partir para o próximo. Quem tem essa condição da maior expressão, ela tem, ao mesmo tempo, pensando que dá para plantar uma flor, que dá para inovar, que ela vai pegar 10 caminhos de funcionalidade daquilo. E isso ela não vai se contentar em ficar no trivial, responder o que todo mundo responderia. Ela tem um leque de opções para aquela condição. E nesse leque de opções, às vezes ela tem o limiar. Eu sei que esse copo não dá para fazer só isso. E às vezes quem pega e executa, não, isso aqui é água, eu entreguei, eu vou para o próximo, eu consigo ser produtivo sem dispersar. E aquele hipercriativo que é no TDAH, ao mesmo tempo que ele enxerga aquilo como um limite para ele avançar, também é um fator de potencial de criação. Então, como que a gente consegue gerenciar para que aquilo continue se expressando sem perder a criatividade, mas que não interfira no foco? E aí nós voltamos àquilo que você falou do autoconhecimento. Eu conheço que essa é uma característica, então eu vou procrastinar, porque eu sei que tem 10 formas de fazer, então eu vou deixar para a última hora, porque daí eu entrego o que eu consegui. Porque nunca vai estar bom, porque eu sei que existem 10 formas para fazer. Então, essa forma de funcionamento do neurodivergente, seja ele, né, TDAH, uma neurodiversidade, superdotação, ou assim, neurodiverso é a forma de expressão que cada um de nós pode, né, ser diferente na forma de funcionamento. E aí, nessa neurodiversidade, existe a neurodivergente, aqueles que vão por outro caminho para a realização, né, de funções, de compreensão do mundo, de forma de ser. Junto com isso, vem uma série de outras condições, né? Então, por exemplo, a pessoa que tem a superdotação, ela tem fibras hiperconexas que pode ir para inteligência, pode ir para performance, e no mundo empresarial, nós temos muitas pessoas com essas condições, né, de neurodiversidade. Elas conseguiram sair, fazer o diferente e ampliar. Como processo, essa hiperconectividade pode gerar hiperestimulação visual, sonora, luz pode incomodar. E eu consigo dar conta disso no meu dia a dia. Pode estar a luz me incomodando, eu estou trabalhando, só que chega no final do dia, aquilo dali ficou tanto nas tuas fibras, te incomodando aquele processo, que você começa a ter queda do rendimento. Porque você não está respeitando aquilo que é teu constitutivo organicamente. Então, vamos falar assim, olha, você tem uma acuidade auditiva excelente. Ninguém está ouvindo aquele cachorro lá latir, mas você já está ouvindo. Você já está percebendo aquele ruído lá. Aquilo vai se somando, somando, somando. E aí você tem uma percepção que você pode aplicar isso para o teu âmbito profissional, para as tuas capacidades. Só que se você não respeitar isso, isso começa a diminuir tua qualidade e teu rendimento. Então, como eu equilibro essa balança do que são tuas características, que você pode explorar aquilo como dom, vocação, como habilidade, e como que você tem que cuidar para isso também não te tornar disfuncional. Tua necessidade de sono, teu cronotipo. Quantas pessoas, principalmente o mundo ali o pessoal da informática, que trabalha com publicidade,
eles falam assim, eu não consigo dormir cedo. Eu assisto aqueles vídeos que falam que tem que dormir cedo, eu tento, eu crio rotina, eu me organizo e não consigo. Eu vou lá olhar, tem um genótipo que a gente chama o genótipo do lobo. Existe uma enzima que faz o processo de ligamento da produção de serotonina, da melatonina, que é importante para o sono, que ela só começa meia-noite. E aí você não vai conseguir modular essa enzima para ela produzir antes. Você tem que fazer, né, um gerenciamento do horário. E essa pessoa, se ela levantar às 6 horas da manhã, se ela for do clube das 5, ela for lá tentar fazer exercício, ela vai ter lesão, ela não vai ter bom rendimento, porque as mitocôndrias dela não começam a funcionar antes das 7. Não começa a funcionar. Ela está fazendo um processo de lesão. Ela está indo contra o que é orgânico e biológico. Eu atendi uma atleta que vinha no histórico, lesão, lesão, lesão. E ela falava que o treinador fazia ela levantar às 5 horas, mas ela gostava e vinha no rendimento se ela treinasse à noite. Aí a gente fez o cronotipo dela, cronotipo noturno. Mudamos aí toda a parte, né, de horários em relação à rotina de treino e a gente conseguiu resolver o processo que vinha atrapalhando um atleta de alta performance, regulando esse e alguns outros processos que eram algumas intolerâncias, por exemplo, ela tinha alergia ao ovo. E aí a atleta, né, o consumo de ovo era exacerbado, então ela tinha um problema intestinal associado. A gente regulou conhecendo que o horário dela era diferente, né? Então, essas regrinhas que a gente tem, porque assim, o mundo da saúde, ele começou a vender pacotes qualidade de vida, né? Isso, eu gosto de uma linha que fala assim, a gente tem qualidade de vida hoje como, você tem que dormir tal horário, acordar tal horário, você tem que fazer isso de exercício, você tem que comer isso, aquilo. Tá, mas isso é para todo mundo? Não é para todo mundo. Nós somos diferentes e a cada paciente que eu recebo, quando você falou assim, eu quero fazer o meu, já deveria ter feito. Tô aqui super na curiosidade para pegar o teu DNA e compreender como que é o Celso. É diferente das outras pessoas, né? A tua constituição é única. E nessa tua forma de ser único, você não vai ser bem-sucedido na tua saúde e ter a tua melhor performance seguindo os padrões. O que funciona para mim não funciona para você. É isso. O jogo é quebrar o padrão. Senhoras e senhores, empresários e empresárias, fantástico, né? Fantástico demais. Quando a gente olha para a matemática do ser, ou seja, de dentro para fora, existe algo que é mais processo e existe a subjetividade de cada um, certo? Que é isso que você está falando de uma forma que eu expresso o meu comportamento é diferente de outras pessoas, não só no ponto de vista de personalidade, mas realmente genético. Isso, na nossa constituição orgânica, né? Isso que vem dos processos, uma parte que eu não posso deixar de falar, é que nós tínhamos uma expectativa com o sequenciamento do genoma que cada gene respondeu alguma coisa. Agora, eu posso ter herdado, porque assim, você herdou do pai e da mãe, você vai ter um gene lá para a mesma condição vindo de um e do outro. Eu posso ter herdado alguns genes que nunca vão se expressar, que é a parte da epigenética, que é outra área que nós estamos... Que eu ia falar agora na sequência. Modular isso, né? Porque como você expressa, se você expressa mais, se você expressa menos, ele vai partir das nossas experiências, né? Ele vai partir daquilo que foi o teu processo de treinamento, de condicionamento, de conhecimento. Então, tudo isso que é o nosso histórico, da tua história, né? Do que você percorreu até hoje, ele veio modulando a expressão. Eu tenho pessoas que vêm assim, elas vão falar, eu sou muito tímida. E você vai ver na propensão, porque como que são analisadas essas propensões? Então eu pego assim, vou recrutar pessoas que são extrovertidas e vou olhar na parte de constituição gênica, genes que corroboram para esse fator, tem um sentido orgânico para isso. Então daquele grupo que geralmente é feito um sequenciamento genômico completo, eu vou ter dessa população, isso daqui está sempre mais expresso. Às vezes aquele tímido, ele expressa ele tem aquele mesmo condição genética. Só que o ambiente modulou e ele não, em essência, ele não se expressa quem ele realmente é. Aquilo lá está metilado, a metilação é um processo epigenético que desligou aquela capacidade que você tinha, né, de ter a tua constituição nessa expressão dessa característica.
E aí o nosso objetivo, né, eu como pesquisadora na área de saúde de precisão, é que nós consigamos cada vez mais compreender esses fatores epigenéticos para modular essas características de forma cada vez mais assertivas, otimizando os nossos processos. Muito massa, muito massa. Bom, primeiro, estou impressionado ainda mais com esse universo. E quando se trata de genética / ciência / essa visão mais pragmática do mundo, apesar de existir as suas subjetividades, quando se fala precisamente da mente humana, se eu olhar para genética, ciência, quero fazer uma relação agora com o que as pessoas talvez achem que onde a gente tem multiversidade de formas de enxergar, certo? De formas de enxergar. Religião, Deus, espiritualidade / ciência. Eu posso olhar sob um ponto de vista de personalidade e essa pessoa, de repente, a cosmovisão de vida dela, baseado em quem ela é e onde ela está enxergando que vai chegar, certo? Se eu olhar para genética, epigenética, vou dar um exemplo prático, certo? De crença, de mudança de comportamento. Por exemplo, tem algumas visões de filosofias religiosas que te dão dicas e visão sobre o ponto de vista de alimentação. Então eu vou olhar aquilo como um alimento correto para mim, porque está sendo instituído, certo? Vou dar um exemplo. Os adventistas, que é onde eu tenho maior inclinação de estudo por esse viés. Por exemplo, um vegetariano, certo? Ou os indianos com a dieta Ayurveda, alguma coisa assim. Ou, por exemplo, vamos pegar esses pontos de vistas, certo? Uma pessoa que ela está enraizada, ela pode trazer uma inclinação de uma interpretação como essa, como uma coisa ruim ou boa, porque eu fico imaginando uma pessoa que está ali firmada numa crença como essa, que está instituída de fora para dentro, e ela toma aquilo como de dentro para fora, uma interpretação como essa, uma pessoa que, não, eu acredito que essa alimentação é saudável para mim, e eu tenho a genética ali, ela briga com isso ou a gente harmoniza isso? Essa questão de levar em consideração o cultural, né, que eu estava comentando contigo, que geralmente nós não estamos nem prontos para receber o que são os nossos riscos futuros, e que geralmente, né, no trabalho de comunicação desse resultado eu já tenho inclusive associados, né? Por exemplo, se você fez o teu teste, você sempre vai passar pelo atendimento terapêutico, onde eu vou ter esse trabalho junto com o Dr. Jefferson, né, que ele vai fazer esse atendimento para que nós consigamos compreender essa dimensão cultural de como que é o impacto da informação para você especificamente. Então, ele trabalha numa esfera que, né, na formação dele, ele tem esse estudo teológico também para levar, porque genes, né, os genes do Gênesis de origem, da mesma palavra lá do Gênesis, nós estamos acessando aquilo que é a nossa origem. E olhar para essa origem e concatenar com aquilo que são a religiosidade, a crença, a aplicação do teu dia a dia. Um vegetariano, geralmente, ou vegano principalmente, ele chega com essa pergunta. Olha, eu não faço a alimentação, né, com as proteínas de origem animal, e eu sei, da B12, ele vem com uma preocupação. Então, veganos eu recebo muito para fazer o teste genético, certo, na busca de entender o que ele precisa suplementar ou inserir exatamente como uma preocupação. Dentro de uma cultura, né, como o adventista ou as pessoas, um judeu que não vai fazer o consumo de determinados alimentos,
geralmente ele consegue associar aquilo ainda com a sua constituição em relação a metabolismo, a dietas, porque quando nós falamos em cultura, como eu havia comentado, assim, é mais aquela, eu gosto tanto, porque uma das coisas Tradição, né? que aparece, que é interessante, geralmente eu falo assim, olha, já aconteceu de pessoas com frutosemia. Frutosemia é uma condição onde você não degrada o açúcar de uma fruta. Então, a frutosemia, ele não vai aparecer especificamente da fruta, mas ele vai falar, ó, você tem essa capacidade aqui de não fazer o reconhecimento. Na criança com autismo, geralmente ela rejeita a fruta. Ela não gosta da fruta, ela não quer, e a nutricionista consegue se beneficiar dessa informação porque sabe, na verdade, ela não gosta porque aquele alimento está fazendo mal para ela. Então, essa relação, uma pessoa que está sintonizada, geralmente vai falar assim, olha, eu detesto maracujá, eu não consigo com o cheiro do maracujá. Nós vamos olhar lá, ela tem uma frutosemia, aquilo está associado organicamente. Especificamente em relação a falar, você precisa comer mais carne, você tem uma necessidade e a pessoa não faz, isso é uma das coisas assim que o Jefferson, quando recebe os pacientes que vão no mapeamento para fazer a parte da terapia, ele tem que trabalhar com elas muito mais o luto de pequenas coisas. Eu falei para você, eu não posso mais com o leite e com o trigo. Eu sofri 1 mês de luto com isso. Eu tive que ir no rodízio de pizza, me despedir da pizza, porque o alimento é muito mais, né, do que só esse consumo, ele é social. Então, se você fala assim, olha, Dani, vamos terminar aqui, vamos comer alguma coisa. Geralmente a gente vai pensar no lanche, eu não consigo comer muitas coisas assim do que... Então, você vive o luto de pequenas coisas que são... Isso é um caso teu específico? É o meu específico, né? Eu tenho essa restrição realmente, né? Alguns vão ser para lactose, o meu é da proteína do leite mesmo. E aí, Celso... Cancela a lasanha lá, Erika. Aí é uma coisa assim que... Dentro do contexto, para mim, isso fez sentido e no caminho da terapia a pessoa consegue entender o sentido dessas renúncias, dessas mudanças. Porque eu fui para esse caminho, então assim, eu tinha uma determinada resistência porque era algo novo. Então, eu vou fazer o que ninguém faz. E todo mundo que está acompanhando aqui, né, que é empresário, que está pensando em coisa nova, vocês sabem a dificuldade que é você empreender naquilo que não tem uma referência. Quem no Brasil que faz isso que eu quero fazer? Eu tinha um nutricionista que já estava aplicando, mas é secundário, não é que a minha atividade hoje principal é te ajudar a escolher o melhor teste para você e depois comunicar isso. Eu sou bióloga fazendo essa análise clínica e quando uma das coisas que me fez, eu sabia tecnicamente aí, né, com todo o currículo que eu tenho, eu olhava as pessoas que tinham feito o teste e dava essa orientação. Olha, teu teste está dizendo isso, está dizendo aquilo. E o Jefferson sempre falava assim, mas Daiane, você tem que levar isso para as pessoas, você não pode ficar com você, isso até, né, esse conhecimento tem que chegar. E eu ainda estava um pouco ali resistente, aí chegou uma pessoa que eu, né, de convívio, assim, ela fez esses testes que entram em promoção, ficam bem em conta ali. Ela falou muito tranquila para mim, Daiane, eu não tenho risco para câncer. Não tem. Eu falei assim, como assim não tem risco? Ela falou, não, eu fiz o meu teste, não tem. Só que aquele teste, ele avalia um gene. Ele não é suficiente para todos. Eu não tenho essa dimensão da totalidade com aquele instrumento. Então, ela não tinha conseguido interpretar sozinha toda aquela informação. Sim. E ela estava tirando sua responsabilidade em hábitos de vida por ter interpretado aquela informação. E aí, em 2019, minha mãe faleceu com linfoma. E eu, geneticista, pesquisadora, fui estudar tudo sobre aquilo para saber o risco genético que eu tinha. E eu encontrei que em populações onde as intolerâncias não tratadas, né, aquela população tinha essa resistência ao glúten, aquela propensão fazia com que os linfócitos fossem se desenvolvendo por demais, se multiplicando até formar esse linfoma. Eles fizeram mudança de dieta nessa população e aí foi diminuindo a incidência desse tipo de câncer. E aí eu fui fazer o meu teste, porque eu tinha identificado um fator causal que eu poderia alterar. E aí eu tinha os dois, para o glúten e para o leite. No contexto da minha mãe, com 57 anos, onde eu tinha toda uma expectativa, né,
de convívio com o neto. Eu tenho um filho de 6 anos, então naquela época, quando a minha mãe faleceu, ele não tinha nem 2 anos. A minha mãe faleceu muito jovem. Eu senti um dever ético, eu senti a moralidade de que eu estava aplicando aquilo para mim. E hoje, para mim, renunciar a um alimento, ele não tem a dimensão daquilo que foi perder minha mãe. Então, se uma coisa que é tão pequena do teu dia a dia você renuncia e você consegue protelar o aparecimento de uma condição ou evitar que ela venha se expressar, ele tem um sentido que é muito pequeno nesse contexto do que eu tive de experiência, né? De perder alguém que eu amava por essa condição. Puxa vida. Então, é uma verdade que dói, que você tem que processar esse luto, mas ela liberta para você conseguir cuidar realmente da tua saúde de forma, né, precisa e personalizada para aquilo que você é. Tem uma frase, um conceito de Joseph Campbell, que é um cara muito estudado na narratologia, é estudado no marketing, quem realmente vai profundo, e ele estruturou a jornada do herói, que é usado em filmes, enfim. E ele tem um conceito que diz assim, ó, na caverna escura que você tem medo de entrar, ali está o elixir para o próximo nível. E normalmente o que tem ali nessa caverna, esse elixir, esse dragão, é a tua sombra, é o teu espelho do lado que você não assumiu, não quer assumir, ali tem o poder, porque é a tua completude, que é os dados, que eu olho isso num ponto de vista de dados, que eu tenho um tio que ele diz assim, ele fala desse jeito, ele fala com um tom de humor e tal, ele fala assim, ó, eu não vou fazer exame de sangue, vou caçar doença pra quê? Ele fala, eu não vou fazer exame de sangue, vou caçar doença pra quê? E de fato, para ele é uma lógica no universo dele, de fato, se ele tiver o dado, ele encontrou. Se não tem o dado, ele não encontrou. Então, fazendo essas analogias, essas comparações, é exatamente isso. Eu tô encantado, isso seria um próximo nível. Agora, fazendo um link com essa linha terapêutica do que você faz, e esse trabalho que você faz com o teu parceiro, que é o parceiro de vida, né? Seu companheiro de jornada, muito massa, né? Muito massa vocês dois fazerem um sync perfeito disso. Me gerou essa preocupação, quando a gente estava conversando aqui, me gerou a preocupação, porque uma vez que eu tenho um dado, que ali nesse dado tem muita informação a ser interpretada, é muito fundamental a forma de linguagem para acessar a pessoa e transmitir isso. Exato. Eu entendo que a comunicação, a linguagem, ela está no centro da minha performance, certo? Do que eu construí hoje, em termos de ecossistema de negócios. Então, por isso que eu fui estudar linguagens, a linguagem em si, como o núcleo de formas de comunicação, certo? Então, por isso que a gente consegue caminhar em várias frentes de negócio, porque eu fui buscar isso. E eu fui buscar isso por quê? Porque eu tenho uma história envolvida com isso. Com comunicação, com linguagem, com mente humana, com essa subjetividade que as decisões humanas se dão. Né? Por que as pessoas fazem o que fazem? Por que as pessoas são inclinadas para algumas coisas, outras não? Por que deu certo isso para uma pessoa? Por que deu errado? Por que algumas pessoas têm sucesso, outras não? Então, essa busca para o próximo nível me fez encontrar essas ferramentas, certo? Inclusive, essa ferramenta que você atua, eu já tinha tido acesso à informação que existia e estava numa curiosidade tremenda de ter acesso, certo? Porque quando você entende que um dos suprassumos da performance humana é o autoconhecimento, é o autoaperfeiçoamento, para mim foi uma grande virada de chave. Essa comunicação, Celso, que você fala, o comunicar uma informação, que geralmente quando eu falo da genética, as pessoas dizem, genética, né, é coisa difícil, né? Aquela primeira olhar da genética já é meio assim, eu não gostava da genética, não. Mas
ela tá no nosso dia a dia e a gente tem isso em comunicação. Sabe aquilo, fala assim, tá no sangue, já é ruim assim, né? Tá, isso é genética. É quando você faz essa expressão, tá ali nas tuas Tá no células. sangue. Então, a gente sabe. Bom, e de certa forma, às vezes, né, e aí o Jefferson relata que os pacientes dizem, para mim não foi um impacto tão grande saber do risco cardíaco, porque eu já tenho histórico familiar, né? E aí, assim, né, compartilhando o que ele me permite compartilhar o resultado dele. Sim. O Jefferson mesmo, ele tem um histórico familiar que a mãe, né, veio a falecer, tinha problemas cardíacos, ele tem um histórico familiar bem forte, ele fazia o acompanhamento com cardio, tudo bem, tudo normal, tudo certo. Quando eu fiz o painel genético dele de cardio, pensei assim, se eu mostrar esse painel aqui para ele, ele morre do coração só de olhar o painel, do tanto que vem o risco genético daquela condição. E foram essas situações, assim, de você olhar aquela informação e tentar entender como que a minha comunicação vai trazer, não diluir a responsabilidade da pessoa, mas eu tô falando aqui, né, eu faço isso em tom de brincadeira, mas se você veio por essa busca, pode ter um impacto tão grande que... Então, assim, se eu pensar agora, Daiane, nós estamos aqui conversando, eu vou falar assim, olha, você tem um risco genético aumentado para doença cardíaca. Eu tô bem, administrei bem aqui. Eu saí e estou numa ansiedade imensa. E aí, no processo de ansiedade, os sintomas são semelhantes, né? O coração começa a bater. Na hora, a primeira coisa que eu lembro, eu tenho risco cardíaco, estou infartando. E você não consegue saber como que você vai lidar com essa informação no momento que você não estiver tão bem assim. Uma das coisas que chegavam eram pacientes que a psiquiatra encaminhou por ideação suicida. Ela chegava e falava para mim, eu quero saber meu risco para câncer, para Alzheimer. A pessoa não foi encaminhada naquele momento para isso. A pessoa tinha que primeiro ajustar a sua questão psicológica. E aí eu pensava, como que eu vou dar conta disso? Eu preciso trabalhar em conjunto com o terapeuta para que o momento certo de comunicar, porque é de direito, né? O direito brasileiro, a Constituição fala, você tem direito à informação, ao saber tudo que é coletado teu. Então eu não posso deixar de falar o que é uma informação tua. Mas eu, como profissional, tenho, dentro da minha ética, o dever de saber quando eu vou comunicar e de que forma eu vou comunicar isso. Então, essa nossa sinergia, para quê? O que aconteceu? Quando eu fui falar com o Jefferson sobre o resultado dele, ele falou, minha mãe faleceu de problemas, complicações que traziam. Eu sei que existe isso e a minha preocupação era não ter os norteadores para administrar. Agora, nós sabemos, então a gente mudou dieta em casa, mudou alguns hábitos de vida para conciliar, certo, que promova o gerenciamento de risco. E aí é o que você falou, eu tenho medo de entrar na caverna quando não estou preparado para aquele elixir que me ajuda a evoluir no que realmente é para mim. E quando o paciente diz assim, olha, eu não estou preparado para fazer meu exame, eu entendo perfeitamente. Você tem um processo para se preparar para fazer isso. E é por isso que hoje, se você entrar na internet, você vai encontrar muitos testes para fazer. E como aconteceu com figuras públicas que fizeram o teste, viu o risco e deixou um trabalho. Né? Será que ele compreendeu a dimensão dessa informação? Então, como os testes estão aí, não tem tanto profissional... na verdade, nós não temos ainda, né? Profissionais habilitados para interpretar. Eu recebo muitos casos que a pessoa foi lá, comprou esse teste da oferta. Eu tive uma amiga, assim, que ela falou que o filho queria dar uma bolsa, um teste, ela foi lá e comprou o teste, né? Trocou o presente de Dia das Mães, fez o teste. E agora, o que eu faço? Levou lá no médico dela, na ginecologista. A ginecologista falou assim, isso daí não tem respaldo científico, jogue no lixo. Porque o profissional não conhecia essa ferramenta. Sim. Só que ela, né, ao olhar para o teste dela, ela falou assim, gente, eu estou aqui nesse teste por inteira. E aí ela foi me procurar para fazer a interpretação e para trocar de profissional. Ela falou, me recomende alguém que interpreta. Porque não tem como, eu estou presente aí e eu quero cuidar do que são as minhas propensões e riscos. Então, a questão do quanto que essa informação tem impacto, do quanto que essa informação é poderosa, ela tem essa questão ética que tem que estar com suporte, ela tem que estar amparada para quem vai fazer esse direcionamento de profissionais que sabem ajudar a pessoa a entrar na caverna e tomar o elixir, porque senão ela não vai ter a estrutura para lidar com isso, com essa passagem de fase, né? Se ela não for
Exatamente isso, na gamificação da vida. A jornada do herói, ela é utilizada nos filmes das maiores produções porque ela tem um processo psicológico de camadas de personalidade e funciona porque mexe com a senoide emocional. Tensão, relaxamento, tensão, relaxamento, tensão, relaxamento. O cinema trabalha com isso. Doutora, o tópico da nossa finaleira, primeiro tá muito massa isso aqui, a gente poderia, nossa, ficar aqui ad eternos, não nos falta, exatamente. Mas a gente vai ter assunto para falar no seu resultado também. Com certeza. E aí eu quero fazer um processo até diferente para deixar até documentado aqui, ó. Preste atenção, você que tá empreendedor. Nós vamos fazer uma documentação da devolutiva do meu teste de maneira presencial. Vamos documentar todo esse processo e vem novidades aí. Calma, eu sei que isso aqui gera vontade de você saber, pelo menos para empreendedor, que é um curioso nato, porque por trás de todo empreendedor existe uma curiosidade, um viés da curiosidade alimentado, diferente de pessoas que têm essa curiosidade, mas no alimento, prefere seguir a sua linha, talvez até imposta, como por exemplo, colegas meus que seguiram carreiras impostas por uma família de médicos, por uma família de advogados, entende? E não romperam isso, certo? Eu posso dizer claramente que por decisões próprias e, obviamente, eu me permiti ser guiado por essa intuição, que eu posso claramente chamar de Deus, construir o que a gente construiu, mesmo tendo vindo de onde viemos, certo? Que não tinha nada disso aqui. A leitura da minha família sobre o que eu faço hoje é tipo a ovelha negra da família desde o começo. Hoje que a gente tem resultado, somos gênios, certo? Certo. Mas quando a gente não tem resultado, doutora, quando você não tem resultado, você só tem uma ideia maluca, você é um maluco. Agora, quando a ideia de um maluco dá certo, é isso, empreendedor. Quando a ideia de um malucão dá certo, aí sim você é reconhecido. Aí acontece muito, doutora. E eu acho que dentro do meio empreendedor, dentro do meio empresarial, nós temos neurodivergentes. Você acha que no meio dessa galera estranha de empreendedores, porque de verdade, assim, quando uma patota de empreendedor se reúne, é só doideira que a gente fala, é gente estranha. Você acha que no meio dessa galera doida de empreendedor que aposta no risco, investe dinheiro, vende carro para abrir um comércio, faz empréstimo, faz loucura, rompe esses padrões talvez estáticos de formas de trabalhar? Você acha que tem uma galera neurodivergente aí em termos de quebradores de padrão? Existe alguma coisa no genoma, na genética, que predisponha esse cara a ser o que ele é? Essa questão, né, de vocacional, aí ela tem, inclusive, um ranço na genética, né? Porque a genética, ela teve um momento que ela foi lida como um processo eugênico, né? Onde a gente buscava os melhores, entendendo que isso era determinado geneticamente. Sim. Mas existem aqui, quando você me pergunta sobre isso, esse pessoal, no sentido daquela curva normal de distribuição, é assim, dos resultados que eu tenho da prática clínica, eles estão fora da curva, né? Quando eu pego aquele nível de inteligência, quando eu pego algumas características, assim, e não só naquele contexto de inteligência comum, que nós vamos falar assim, era inteligente porque ia bem na escola. Não é aquela inteligência acadêmica, é aquela diversidade. Aí o termo de neurodivergente é quem saiu da curva realmente dos padrões. E quando eu olho essas características, elas estão naquela porção que não faz parte do convencional para característica genética, né? É um conjunto de informações que ele traz
as benesses de uma criatividade, dessa capacidade de fazer diferente, somado ao que a pessoa tem que gerenciar, que se somam as características de... Eu falei bastante da ansiedade, do TDAH, da questão de gerenciar concentração, atenção. Então, esse grupo, ele tem uma propensão ali, pela minha prática, que realmente foge da curva na sua expressão dos genes. E quando eu falei para você que cada pessoa é diferente, quando chega uma pessoa assim, onde você vê, e eu recebo muitas pessoas que são fora da curva. É o público curioso que ousa chegar lá para perguntar, né? Eu quero saber minha genética porque eu quero entender como que eu funciono. Então, na forma de comunicação, o teste genético, ele atraiu e eu fui para a superdotação porque, assim, a psiquiatra me encaminhava, olha, essa pessoa aqui, uma inteligência fora do normal, uma forma de ver o mundo, não se enquadra no autismo, o que tem essa pessoa? E comecei a achar genes que eram comuns em populações superdotadas. E foi aí que fui delineando, inclusive o painel, né, que foi trabalhado junto com o Jean, que vai para a questão de neurodiversidade. Exatamente para compreender, né, esses fatores genéticos. Isso, hoje eu tenho alunos fazendo pós-graduação, estudando esses fatores, aplicando os testes neuropsicológicos que são padrão ouro para o reconhecimento dessas informações, cruzando com esses genes, porque neurodivergência ainda é um assunto muito pouco compreendido, né? Fora da curva ainda é um grupo que a se estudar, a se compreender esse funcionamento, e nós estamos conduzindo isso também na forma de pesquisa. Caramba! Olha, tem pelo menos mais uns 2 tópicos aqui, eu vou ter que arrastar um pouquinho. A predisposição, ela é engessada, travada, ou eu posso, a partir da leitura, criar uma trilha de performance a partir daquilo, com uma linha de treinamento comportamental, de uma linha de desenvolvimento pessoal, a partir daqueles dados lidos, interpretados, é possível criar trilhas de performance, de crescimento, nas múltiplas áreas ali diagnosticadas, certo? Uma vez que eu tenho o dado, a pergunta é, o que farei com esses dados? Quem serei? E aqui, Celso, eu volto para aquela teoria que eu falei dos copos, né? Que eu pego um copo e eu vou entender que tem fatores genéticos e tem os fatores ambientais para ele transbordar. Os genéticos eu vou tentar entender, eu consigo modular esse produto? Então eu falei, os nootrópicos podem ajudar. Algumas pessoas, por exemplo, ginkgo biloba, fala assim, ginkgo biloba, eu recebo paciente idoso tomando ginkgo biloba para melhorar a memória. E às vezes ele é exatamente aquele que degrada a dopamina muito rápido. E o ginkgo biloba estimula ainda mais, a degradação fica mais alta. E para aquela pessoa, esse é o tipo de nootrópico que ela não pode tomar. Isso vai gerar mais ansiedade, vai fazer hipertensão. Um simples chá do ginkgo biloba, mas é um potencializador, né, daquela função. Então, eu vou conseguir olhar esse processo no sentido orgânico de modulação, mas o copo não se enche só de fator genético, ele tem esse componente ambiental, o qual, tomando conhecimento do que é a minha propensão orgânica eu consiga regular, eu vou sim com esses processos do aprendizado, de uma construção do autoconhecimento, em todo o contexto, seja ele terapêutico, seja ele do aperfeiçoamento, aprender a modular esse meu copo para que essa característica venha a ser exacerbado no que é no sentido produtivo, construtivo, né, criativo para aquela pessoa, e tirar o que são esses ruídos ou essas disfuncionalidades que aquelas propensões ali aumentadas para uma condição podem me dar. É exatamente no sentido de criar homeostase, de regulação. Então, o próprio fator, né, respirar, entender os meus horários, essa modulação do processo, ela é importantíssima e, digamos que, essencial. A minha genética não me molda de forma que eu não consiga trabalhar esse meu copo que se enche desses fatores. E aí, a partir desse conhecimento, é que eu vou saber quais são esses elementos para mim, né? Para que eu consiga ter, sim, essa performance que é almejada. Ou seja, empreendedor. Ou seja,
Existe possibilidades infinitas de leitura de si mesmo e, a partir dessa leitura de si mesmo, a construção de um próximo nível. Certo, doutora? E a genética está aí como uma grande ferramenta do crescimento pessoal e profissional do empreendedor. É uma ferramenta, assim, que tem nível, né, um diamante. É um diamante. E como eu disse, não adianta um diamante no fundo do mar. Ele tem seu valor, mas está ali. Então, a gente está aqui dando voz a uma potência que você manifesta como profissional claramente como uma ferramenta, como um veículo. Que as informações estão lá. Tem os painéis, informação, se não existir alguém que manifeste isso, que junte tudo isso e entregue, que é, de alguma forma, você entrou na tua caverna. Eu acredito que a tua caverna, ela não é a técnica, é a caverna da exposição. Exato. De comunicar, de sair para fora, de tirar isso, porque é realmente um diamante tudo isso. Os painéis nós vamos ter diversas formas, né? Agora, a interpretação é o valioso. Exato. É você transformar esse conhecimento, né? Essa ferramenta, essa informação, num conhecimento prático para o teu dia a dia. Que te leva à tomada de decisões, o que eu devo, o que eu não devo, de que forma eu devo fazer isso. E uma das coisas que isso entra na questão do conceito de saúde de precisão, que eu falei, esse processo eu faço em conjunto com o terapeuta, né, com o Dr. Jefferson, mas não é somente esse. Você fez o teu teste, eu vou entrar em contato com todos os profissionais, o teu preparador físico, porque eles podem desfrutar dessa informação trazendo o teu máximo, né? Eu faço essa avaliação no qual eu vou comunicar como que ele consegue aplicar no seu dia a dia. Porque dentro de cada uma dessas áreas, essas informações são riquíssimas para que você tenha a tua tomada de decisão orientada. E, por exemplo, eu tenho certeza que com o know-how que você tem do conhecimento sobre performance, a partir do momento que eu te entrego isso, que eu te comunico o que eu interpretei, isso que está aqui, ó. Você vai fazer né? o acontecer. Com certeza. Porque, vamos lá, voltando para o diagnóstico empresarial. A primeira coisa é ver os números. É ver números, quantos funcionários, como está sendo liderado, e tudo isso é números, é dados. Doutora, para fechar aqui, que de verdade que eu queria fechar, porque o próximo tópico eu vou deixar para... É que a gente vai deixar o gostinho de quero mais, não, né? Tem que deixar. Empreendedores disruptivos e disruptivas de todo o meu Brasil, preste muita atenção no que eu vou falar. Com certeza, assim, ó, por mim, obviamente, a doutora vai voltar e eu tenho certeza que para você também. Tem que ter uma parte 2 esse capítulo aqui, ó. É só o começo. Doutora, o que a gente faz aqui agora? É um bate-bola de perguntas e respostas ao que vem à cabeça. Então, é um quadro momento disruptivo e exponencial. Funciona assim, ó. Eu vou fazer uma pergunta para você e você vai responder bate pronto o que vier na tua mente, certo? E no final tem uma surpresa para você, que é uma pergunta que eu chamo de pergunta essencial e mensagem essencial, certo? Então, nesse bate-bola, ele normalmente se dá de 2 a 4 perguntas, é rápido, é objetivo, e eu vou te fazer a pergunta, você vai devolver uma pergunta para mim, que está dentro do seu coração, da sua mente, a partir de tudo que a gente faz, de tudo que a gente representa, e eu já vou fazer um gancho para te dar uma grande oportunidade para você performar. A gente vai falando de performance sob o ponto de vista da genética, e a gente vai falar de performance sob o ponto de vista de posicionamento, comunicação e exposição, que é basicamente o quê? Tirar múltiplas moedas de ouro do fundo do mar para a superfície da exposição, para a superfície de construir, de criatividade, de fazer acontecer. Porque, de verdade, aquilo que eu te falei, tem uma essência aqui dentro. E a gente precisa colocar para fora. Para quê? Por quê? Por uma questão de causa. Por uma questão de propósito. Existe muito propósito. E quando eu trago para a superfície,
não tem nada de conotação com superficial. A superfície é um pouco... Ele é tão filosófico e tão profundo quanto a própria profundidade. O que está no profundo não é descoberto. Quando eu trago para a superfície, é visto, é lembrado. Então os dois, eles precisam existir. Essa dicotomia existencial do que é profundo, do que é técnico, do que é buscado. E qual que é o grande jogo? Que inclusive o teu ponto, interpretar, é o suprassumo do teu trabalho. Interpretar e comunicar. Entre o conteúdo e o impacto do resultado e da performance efetiva, nós temos o meio do caminho, que é a linguagem, a comunicação, a interpretação. Então vamos lá. Primeira pergunta, objetiva para tu, bate pronto. Se o empresário chegasse e você assim, ó, eu quero performar em 10 vezes mais, o teste me ajuda? Sim ou não? Sim. E se ele dissesse assim, ó, como que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer agora? Primeiro tem que coletar o seu DNA para levar esse material que vai ser avaliado e depois eu vou receber esses resultados e fazer a comunicação desse processo que foi a análise do teu material genético. Então, o agendamento de uma consulta para eu te orientar qual que é o melhor painel para você. Se eu performo com os dados, eu posso ter perspectivas de performar 10. Exato. Top demais. Pode fazer a pergunta. Pergunta para você, né? E como que você entende que a genética, nesse contexto empresarial do mundo onde você está inserido, vai transformar essas realidades de inovação, de disrupção? Aplicando ela objetivamente numa comunicação viável. Primeiro ponto. Viabilizar a comunicação de impacto, ou seja, deixar persuasivo, deixar sexy, deixar gostoso um assunto como esse. Quebrar os tabus de genética, é chato, genética eu não gosto, matemática e tal, dados, essa linguagem, dados, genética e tal, essa coisa que tende ao chato, certo? Olhando como um comunicador, só isso. Sim. E deixar dentro de uma linguagem persuasiva, e não persuasiva só para magnetizar as pessoas, mas que deixe interessante, para que no primeiro contato seja interessante e depois isso se torne integrativo nela. Se torne ela. Ela tipo, nossa, tô manjando de genética. Sabe essa sensação? De você ver um vídeo de 1 minuto, você ter a sensação, começa na sensação. Isso não tem nada de superficial. Isso tem a ver com começo de jornada. Se eu não ver como jornada, um vídeo de 1 minuto realmente não muda a minha vida. Só que se eu vejo como jornada, um vídeo de 1 minuto pode mudar sim a minha vida. Por quê? Me startou para um próximo movimento. Ou seja, eu vejo dessa forma, transformando a comunicação, a linguagem, isso para algo sexy, desejável, persuasivo, legal. E, Celso, nós falamos várias vezes que culturalmente nós não estamos ainda, né, nesse processo de compreensão dessa totalidade. De tudo que você acompanha que é novo, que tem esse potencial, você entende assim que esse processo ele ainda vai demorar muito para essa construção de cultura? Como que nós estamos para passar culturalmente de um nível para o outro? Culturalmente, a sociedade, no geral, ela está sendo inclinada por causa da internet, a ter informação, certo? Porém, a internet tem a informação. Se eu não criar uma ponte de linguagem e comunicação para essa pessoa, ela não vai acessar. Vai ficar apenas para uma camada de pessoas que são curiosas. Sim. Então, é papel do empreendedor, de um empreendimento que pode se dar, por exemplo, aqui, para comunicar para o mundo. Então, ou seja, a inovação sai da onde? De inovadores, que um dia enxergaram aquilo que os outros não estavam vendo. Então, objetivamente, eu vejo embalar isso com uma linguagem como ponte, certo? E escalar isso para a massa. É aí o papel importantíssimo, né? Porque nesse know-how que eu tenho, né? Do caminho onde eu entendo que os painéis eles não conseguem chegar ainda, né, na população, porque a linguagem não está adequada, nós conseguimos trabalhar isso para que essa informação seja interpretada e ela chega ao profissional e chega ao consumidor de uma forma que você comentou, que seja realmente comunicativa do que pode mudar, porque eu falei assim, olha, o importante aqui é essa interpretação, essa personalização que é o trabalho que eu faço. Mas eu sou uma pessoa só,
Jamais eu ia querer que esse conhecimento ficasse somente comigo. Como eu almejo, como eu espero que, assim como eu mando os dados para o Jefferson e ele transforma a vida das pessoas no processo terapêutico, eu consiga fazer isso com todo mundo, que as pessoas compreendam isso e transformem essas realidades, né? Eu tenho um limite humano que, inclusive, hoje eu não consigo dar conta da demanda, né? Eu preciso replicar isso. Como que esse processo, né, de comunicar e melhorar, de trazer novos, replicar realmente pessoas que vão trabalhar com isso. Então, está na minha esteira de objetivos, né, de conseguir levar esse trabalho de uma forma inovadora para o maior número de pessoas possíveis. Última pergunta, minha e uma sua, para esse quadro é: quando eu falo empresa, performance e genética, vem o que na tua cabeça? Vem a questão da criatividade, né? O quanto nós conseguimos extrapolar aquilo que já é um processo próprio de uma empresa, do que o empresário faz. Porque quando o empresário chega lá para fazer o teste, e eu olho para aquela genética, e aí quando você falou da resposta rápida, a primeira luz que me acendeu é porque geralmente são os genes que eu estou encontrando lá. E essa criatividade, ela é um potencial, mas também ela é o processo que acaba trazendo algumas desregulações que aí nós vamos conseguir, com esse trabalho, equilibrar e trazer Ruídos, como você falou. Então, é uma criatividade que precisa ser balanceada para a gente explorar a performance sem com que ela atrapalhe esse rendimento da pessoa. Manda a última. A minha última pergunta para você é no sentido que nós estávamos falando sobre essa comunicação. Você pegou aquele ponto lá, né? O que é o superficial ou o que está na superfície. Você entende que na comunicação que eu vou fazer, que eu não tenha necessariamente um profissional, que eu consiga criar uma esteira, é possível trazer essa qualidade de comunicação em inúmeros meios e não necessariamente só de uma pessoa? Eu consigo transformar isso na forma de comunicar, que todo mundo entenda realmente, sem diluir responsabilidade, mas que ao mesmo tempo traga o gerenciamento de risco? Nós, seres humanos, de tudo que você estuda na nossa neuropsicologia, damos conta de entrar na caverna, de ampliar tudo isso para chegar ao mundo? Precisa de uma coisa só: coragem. E aí tudo é possível. Coragem para tomar uma decisão de colocar a primeira marcha e acelerar. E depois disso, o próprio motor vai pedir a segunda marcha. E o próprio motor vai pedir a terceira marcha. O próprio motor vai pedir a quarta marcha. Um negócio é assim, primeiro você tem que fazer o quê? Ter o carro. Você já tem o carro, tá tudo pronto. Você precisa o quê? Colocar a primeira marcha e acelerar. E aí o processo vai pedir a segunda marcha. E se não vir a segunda marcha, o que acontece com um carro que está num giro alto e você acelera? A tendência é o quê? Ferver, fundir o motor. Tem que crescer. Tem que crescer. Uma ideia, um projeto, um negócio, ele é feito de fases. E para ele exponencializar, esse carro no meio do caminho, você tem que transformar ele no quê? Num avião. E um avião, você transforma ele no meio do caminho em um jato. E no meio do caminho, um jato se torna um jato supersônico. Começa de um tico-tico. Começa você andando. E você vai transformando, no meio do caminho, andando, você vai transformando o veículo em algo maior para escalar. Então, ou seja, precisa de coragem para ligar esses pontos. Linguagem, comunicação, branding, posicionamento, com tudo isso que você tem. Dessa forma, é super possível. Perfeito. Top demais. Doutora, aqui a gente fecha assim, ó, de uma maneira muito, mas muito especial, que é o quê? Imaginando, fazendo uma ponte para o futuro, fazendo um cenário hipotético de última mensagem para o mundo, com tudo que você é e tudo que você representa de dentro para fora. Você vai olhar para aquela câmera ali e vai comunicar para as pessoas, uma mensagem de outdoor. Mas assim, uma mensagem de outdoor de Times Square. 10 vezes Times Square que você vai deixar. Seja uma mensagem de fechamento de ciclo ou de início de ciclo. Não importa. É a mensagem final, principal, essencial de Daiane Simão como mulher, empreendedora, geneticista,
mãe, esposa, tudo que você representa em uma coisa só, você vai agora expressar em linguagem, em essência, leve para o nosso público. Eu vou fechar com a frase que eu faço o fechamento para os meus pacientes, né? Eu sempre falo para eles, na vida, né, não existe o equilíbrio, só o equilibrista. E cada um de nós, como equilibrista, tem uma base que é muito diferente. E isso faz com que, quando eu acesso a genética de cada pessoa, entenda que eu dou conta de ser Daiane em uma constituição que é única e que eu não posso comparar com nenhuma outra pessoa, porque para chegar até aqui, eu precisei lidar exatamente com aquilo que é meu constitutivo e que a minha corda para se equilibrar não é igual a de ninguém. E isso são condições orgânicas e que eu vou estar imersa no meu meio, onde eu vivo, onde eu cresci, e eu tenho que dar conta de equilibrar, né? Nessa constituição que é única e que ninguém mais tem essa cópia ou essa forma de ser que eu tenho. Então, quando você entende a tua essência, quando você entende aquilo que é constitutivo, você passa a olhar com misericórdia, com entendimento, com compreensão, com acolhida para o que você é, fazendo com que esse potencial que está ali possa afluir em sua essência e você realmente vai conseguir cair menos, porque ser equilibrista num mundo onde não tem equilíbrio é realmente um desafio ao qual você conta com aquilo que é a tua constituição. E dá para ser, sim, da melhor forma possível quando você entende quem você é de fato. Uau! Que mensagem profunda! Ou seja, busque autoconhecimento para o autoaperfeiçoamento. E entenda que o mundo jamais saberá aquilo que somente você poderia fazer e comunicar. Existe uma mensagem no teu coração, aí dentro de você, lá dentro da caverna. Existe o suprassumo, o essencial, o elixir do próximo nível. Só que eventualmente, por medo, por receio, por travas, por bloqueios, por traumas, você se limita. E o recado que eu quero te dar é que o DexCash tem um propósito: reacender ou acender uma chama dentro de você e destravar, extrair o empreendedor disruptivo e exponencial que tem dentro de você. Doutora, grato demais. Grato demais. Foi muito massa. Foi massa ou não foi? Senhoras e senhores, foi massa demais. Doutora, foi satisfatório demais. Muito conhecimento foi documentado aqui e vocês vão poder ter acesso em dias, Eric, dia 15, esse DexCash extremamente disruptivo. A gente está recebendo pessoas cada vez mais capacitadas e disruptivas e exponenciais, e você representou muito bem a cadeira de acadêmicos, técnicos e muito mais. Uma empreendedora que está claramente aí, não só nascendo, mas com ansiedade de furar essa bolha, essa camada, e nós estamos aqui para servir esse teu movimento. Tamo junto e bora para o próximo nível.